Podcast Clube Casa entrando no ar, diretamente da Expo Revestir 2024, a 22ª edição da feira, segundo dia movimentadíssimo aqui no estande do Clube Casa Design, né, especialmente neste meu pedaço aqui onde eu estou recebendo pessoas ilustres, como Andréa Seibetz, a Andréa de Curitiba, Paraná. Está me dando a honra, né, da sua presença aqui. Foi um papo já prévio antes da gente começar esse podcast. Eu estou realmente querendo saber mais. Eu até falei, para, que eu quero surpresa. Vamos começar a gravar, porque eu não posso perder a oportunidade de gravar tudo isso que você está me falando a respeito da casa, né, a casa como um ser vivo, a casa como um complemento do corpo, né, uma coisa realmente bem interessante. A Andréa também vai totalmente na contramão, né, do que fazem hoje em dia, né, do uso do marketing. Eu até preciso entender um pouquinho mais o porquê disso. Mas eu quero saber a respeito da tua vida como designer de interiores, como começou, qual é a tua bagagem, o que te faz hoje uma pessoa renomada na tua região. Então, eu comecei já há um pouco mais de 20 anos, né, trabalhando aí na parte de design de interiores, mas sempre escondida atrás de marcas. Quando eu me formei, eu falei assim, vou começar a trabalhar no ramo escritórios de arquitetura e interiores, em lojas, fornecedores, porque eu queria saber como é que as coisas funcionavam nos bastidores. Eu não tinha aquele deslumbre de sair, nossa, vou botar uma placa, alugar uma sala e sei tudo e vou fazer tudo, né? Então, só que nisso se passaram quase 19 anos. Os últimos 9 foram com móveis planejados, que foi onde eu peguei a maior experiência, porque como eu fiquei muito tempo, eu pude fazer do lugar o meu escritório, né? Então, eu vendia justamente nisso. Eu falava assim, se tu comprar os móveis comigo, eu te dou o projeto. Né? E não à toa também fazia um bom faturamento na loja, né? Então, nesse sentido, eu peguei e falei assim, não, agora... Eu falei, tá, e o que eu vou fazer? O meu sonho sempre foi ter o escritório, né? E aí eu falei, bom, tá muito cômodo, daqui a pouco eu não saio mais. Demorei, mas aí até uma amiga minha que trabalha na área pegou e falou, André, você joga a bolsa pro outro lado do muro. Eu falei, como assim, Jato? Ela joga a bolsa para o outro lado do muro, tu vai dar um jeito de pegar, né? Porque por mais experiência que tu tenha, como nome, é como tu tivesse recém-formado, tu sai com uma mão na frente e outra atrás, né? Mas os meus clientes desses quase 20 anos ficaram sabendo, sem nem falar nada. Não postei, como eu te falei, eu não uso rede social, né? E eles foram aos poucos, foi correndo. E André, eu fiquei sabendo que tu saiu, eu quero o teu projeto, quero te contratar. E hoje o meu trabalho é 100% indicação, com 5 anos de escritório. Vamos falar um pouquinho mais a respeito disso daqui a pouco, né? Que é o que realmente envolve o marketing e o porquê do não uso das redes sociais, que também isso me interessa muito, quero entender o porquê. Antes eu quero saber como é que você enxerga a arquitetura e o design de interiores, a tua visão. Como uma manifestação do divino que veio para curar. O ser humano precisa de cura, né? E tem uma frase do Winston Churchill que eu ouvi no começo do meu curso de especialização em neuroarquitetura, na NeuroArch Academy, que mudou, assim... Mudou a minha vida, não que eu não soubesse daquilo, mas sabe quando aquilo de repente tomou forma, aquilo que era imaterial se materializou naquela frase para mim. Quando acabou a guerra, o país desolado, aquelas casas, aqueles prédios lindos, maravilhosos, cheios de detalhes, foram destruídos como se fosse um estalar de dedos e aí de repente o Estado olha, Churchill olha e fala assim, a gente vai precisar construir de volta a habitação para as pessoas. Só que não vai dar para construir como era antes. Vamos ter que construir caixas. E ele fala, nós moldamos a nossa arquitetura para depois ela nos moldar. E ele falou isso com pesar, porque ele sabia que a arquitetura ia moldar a população para adoecê-la.
porque a riqueza dos detalhes não ia mais existir. A manifestação da cultura e da arte não ia estar mais presente na arquitetura. O trabalho que dá para tu construir ambientes amplos, altos, janelas grandes, arejadas, para que tu tenha contato com o mundo exterior, era inviável na época para fazer, para tu construir de volta, né, lugares desolados. Só que a falta de luz afeta totalmente o sistema de funcionamento do corpo humano. A falta de linhas orgânicas faz com que nós nos tornemos rígidos. E de repente, se a gente olha para trás hoje, justamente hoje, a gente vai ver uma geração rígida, uma geração que briga, que não consegue conversar, por conta da rigidez das estruturas que nós temos hoje. Isso foi moldando a nossa psique, foi moldando o nosso DNA. E isso vale para o design de interiores também. Então, a partir do momento que a gente tem casas que a gente fala que são, até uma coisa que eu bato muito na tecla, a gente usa muito o termo minimalista, e aí de repente a gente está usando, e falar a gente profissional mesmo. Eu discordo do jeito que a gente como profissional acabou colocando o minimalismo como o estilo escandinavo, como sendo um estilo minimalista, e na verdade ele é minimalista, ele tem a característica minimalista, mas vários estilos podem ter o minimalismo como um agregado ou como uma manifestação. Só que a gente chegou num ponto que eu me pergunto aonde o menos está sendo demais. Será que a gente não está manifestando o vazio interno na estrutura que a gente está vendo como casa também? Essa é a minha pergunta. As pessoas, será que se a casa manifesta a pessoa ou as pessoas que moram naquele ambiente, será que a falta de porta-retrato, a falta de quadros e obras de arte nas paredes, a falta das pessoas falarem, não, eu vou adquirir uma obra de arte, por mais singela que seja, mas de buscar a beleza simplesmente pela beleza, não está manifestando um vazio, um eco interior? Ah, não, eu tenho uma cama e um criado mudo e pronto, aquele quarto não tem mais nada. Aquele quarto não é mais aconchegante, ele faz eco quando tu tá lá dentro. Tu acende a luz está te ofuscando o olho, é cansativo, tu não tem aconchego naquele espaço onde deveria ser como um útero para ti de volta. Agora você está me falando sobre como a casa e como a casa deveria ser no seu ponto de vista. Como você enxerga que deveria ser? A extensão daquilo que nós somos, de sentimentos, de personalidade, porque existe um briefing, né, que é feito com o cliente e geralmente aquilo é muito pautado em cima do estilo de vida. Existe algo mais? Sim. Quando eu converso com os meus clientes, eu sempre falo para eles que a maior preocupação hoje é entender aonde a pessoa se encaixa. Nunca houve um tempo de tanta necessidade de entender, eu preciso me encaixar nesse estilo, eu preciso ser daquele, qual é o meu estilo? Muitos clientes, depois que a gente acaba fazendo o processo, o cliente fala assim, André, estou curiosa para saber qual que é o meu estilo. Ninguém é um estilo só, por isso que eu não posto trabalho em rede social, para que não haja copia e cola, porque eu não trabalho com um único tipo de projeto. Quando eu falo para o cliente, eu falo para todos eles, eu falo, nós não somos isso aqui. Eu não sou isso aqui que tu tá vendo. Eu tô aqui dentro. Estou me manifestando aqui. Eu não tenho esse formato por acaso, não é só a genética que me trouxe esse formato, né? Só que a partir do momento que eu entendo isso, eu falo pro cliente, eu tenho uma casa aqui nesse mundo que é esse corpo. Só que é necessário fazer uma casa para essa casa. Vamos dizer que nós fôssemos amigas, amicíssimas, como eu tenho uma amiga aí há mais de 20 anos. Nós vamos ter 70%, 80% de coisas em comum. E as pessoas vão dizer, nossa, vocês são idênticas.
porque talvez dissessem que a gente poderia ter até o mesmo projeto olhando por esse lado. E o restante? E naquilo que a gente diverge? Aí é a personalização de fato. É isso que eu acredito. Adentrar a casa de alguém como se tu estivesse adentrando a pessoa. Sim. E tornando único, né? Único de verdade, como cada pessoa é. Então é um briefing para mim hoje, vamos dizer, em média eu vou levar de 4, 5, às vezes 6 horas para um briefing inicial. Às vezes vou ter 2, 3 briefings com o cliente, dependendo do... André, mas vamos falar mais sobre isso, que isso me interessa e realmente vem na contramão daquilo que eu, Ana, prego. Porque eu sempre aconselho as pessoas a investirem na visibilidade. Né? Eu fico, às vezes, pesarosa quando eu vejo uma profissional de mão cheia, mas que ela não tem habilidade com marketing, não tem uma equipe terceirizada e ela deixa de exibir ou de mostrar o quão talentosa ela é. E aí eu percebo que ela passa a não estar inserida na economia, ou seja, o escritório dela acaba não girando, né? Boa, uma profissional de mão cheia, mas acaba não acontecendo, não fazendo sucesso porque ela deixa de investir no marketing. Então eu aconselho sempre, piamente, invista no Instagram, invista no marketing, porque mesmo quando o cliente vem por indicação, eu entendo que a rede social, o site, o digital, ele valida aquela indicação. Me fala sobre isso, como é que acontece com você, porque eu preciso entender que existe um caminho fora esse que eu conheço. Eu tenho uma característica meio marcante de estar sempre fora da casinha mesmo, meio fora da caixinha das pessoas, né? Não de forma proposital, mas eu gosto muito, marido, irmão, profissionais da área que são amigas, né? Por que tu não posta teus projetos? Meu Deus, né? Eu tenho projetos muito lindos mesmo. Só que eu vou te contar uma experiência e talvez tu entenda. Teve uma situação no comecinho do ano passado, eu estava terminando a escolha de alguns detalhes para um apartamento que a gente estava em execução. E aí eu falei para a cliente, falei assim, eu tenho a chave de um apartamento que eu recém terminei, está comigo. E eu perguntei para a cliente, ela falou que eu poderia te levar lá para tu ver o acabamento das cortinas. Para ela poder tomar a decisão, porque era um barrado diferente, tudo fugia do convencional. Eu falei assim, eu acho que vai casar muito com aquilo que tu tá querendo. E aí levei ela nessa cobertura. Aí cheguei, abri direto, peguei e dei uma volta, mostrei as persianas no pavimento de cima da cobertura, desci, mostrei as cortinas embaixo, disse, então tá bom, vamos pro carro. Descemos, aí no carro a gente, meio em silêncio, não sei o que, daí ela falou, André, eu não gostei desse projeto. E eu só sorri. Eu falei, que bom. E aí ficou aquele silêncio. Ela, como assim? Eu falei, porque o projeto não é pra ti. Aí ela faz sentido. Eu falei, aproveitando, o que é que tu tá achando do teu projeto? Nossa, eu tô super realizada, não imaginava. Falou. Falei, tá. E ela foi uma das clientes que falava para mim, André, não é possível que tu não poste teu trabalho é muito diferente, porque ela não é a primeira profissional que ela contrata. Então ela falava, André, tu tem que postar teu trabalho, tem que postar. Eu falei assim, agora que tu disser para mim como eu faço isso sem usar foto de projeto, eu vou fazer. Daí ela falava, realmente é complicado. Porque eu tô falando de uma prestação de serviço, eu não tô falando de um produto, eu não vendo um produto estético. Eu vendo uma realização final, claro, se a pessoa também se permite realizar, porque tem gente que não se realiza em absolutamente nada. Mas é uma jornada onde eu me torno um com o meu cliente. Eu sou cúmplice com o meu cliente, é um projeto a 4 mãos. E aí ela pegou e falou, acho que agora eu tô entendendo o que tu tá querendo dizer do porquê que tu não posta. Eu falei assim, tá, então eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que vai matar tudo. Se eu tivesse postado esse projeto que tu acabou de ver... Me procuraria? Tu teria me contratado? Ela falou, nunca. E é um projeto lindo, maravilhoso. Mas só que não tem nada a ver com o estilo dela.
E eu não estou pondo ela num estilo específico dentro do conceito de arquitetura e de interiores. Não existe nada que defina 100% uma pessoa. Qualquer projeto é um olhar para dentro de si. É um processo da pessoa descobrir que muitas vezes, vamos dizer, num casal, o marido nunca foi capaz de colocar, ou porque a esposa não deixou, ou porque ele realmente escolheu ficar, vamos dizer, isento de si mesmo, ele nunca colocou a vontade dele na mesa. De repente ele pega e põe a vontade dele na mesa e a esposa olha espantada. Peraí, como é que tu nunca me falou isso? Ou então ela fala assim, nossa, mas tu gosta disso? De repente, o fato dela se espantar que ele gosta daquilo, não é o estilo, mas o que aquele estilo fala dele mesmo. Ela está descobrindo ele. E vice-versa. Então, é um processo de autodescoberta para a família como um todo. Né? Então, é aquilo que a gente estava conversando. Eu não posso fazer uma casa com a cara da esposa, por exemplo. E tem casas que ficam com a cara da esposa. E aí eu só espero o tempo de saber que o casal divorciou. Porque é fato. A casa já está... A vida não está compartilhada, o projeto não estaria, né? Sim, porque a casa já está me dizendo que ela está vivendo sozinha. Que ela tomou a decisão, ou ele tomou a decisão de viver sozinho. Entendeu? Então, a arquitetura e o interiores fala muito mais das pessoas do que a gente pode imaginar. Por isso, desse processo, como é que eu vou postar isso? Por meio de foto de projeto. É complicado. Realmente agora eu consegui entender. André, olha, eu ficaria aqui horas conversando com você. Eu gostaria muito de entender um pouquinho mais o teu processo criativo, os processos do seu escritório, um pouquinho mais a respeito do mercado de Curitiba, né, que é uma região tão importante para o Clube Casa Design. Aproveito até e te pergunto o que você está achando das ações do Clube Casa. Você, para a gente, é um super parâmetro, né, dada a sua importância. Eu imagino que você perceba o quanto a gente vem investindo na região. E isso é realmente muito importante. Qual a sua opinião sobre as ações do Clube Casa em Curitiba? Para mim, o que mais me fascina é os encontros quando a gente tem palestras e treinamentos. Né? Palestras que são realmente voltadas para os profissionais, às vezes falando dos nossos bastidores, né? Daquilo que a palavra do momento, né? O perrengue para a gente, né? E palestras que às vezes são a respeito, por exemplo, a arquitetura e moda, né? Enfim, coisas que as pessoas não imaginam que estejam relacionadas e de repente eu estou indo fazer um briefing com um cliente, eu estou reparando na roupa dele. Só que no primeiro dia ele veio arrumado como se fosse para um jantar de gala, no segundo ele já não está tanto assim, no terceiro ele está menos. Então as coisas todas elas estão relacionadas. Então esses conteúdos que o Clube Casa vai proporcionando, treinamentos técnicos, visitas, tudo isso vai enriquecendo. Eu sou muito da parte técnica, tanto que fui primeiro procurar trabalhar no mercado, vendo como as coisas, né, como funcionam, porque como eu falei para ti, papel e computador aceita tudo. Né? E às vezes eu falo assim, gente, tem projeto que a gente fala assim, tem que botar um anjo de cada lado segurando, porque não tem como funcionar isso aqui. Né? Então, a gente entender a parte técnica é muito importante. Gosto muito. E, claro, os eventos em si sempre são aquele momento que a gente pode estar trocando figurinha entre os profissionais. Sim. Isso é muito bom. As experiências também elas são bem imersivas, no sentido de cultura regional, de arquitetura. As nacionais e internacionais, esteja com a gente, te convido, porque realmente vale muito a pena. Andréia Seibert, foi um imenso prazer aqui. Você realmente me surpreendeu nas suas respostas. Foi uma das arquitetas que mais se diferenciou, tenho certeza, ao longo do tempo. Então, agradeço demais. Eu que agradeço. Andréia Seibert, aqui no podcast Clube Casa. Agradeço demais a sua presença. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo episódio do podcast Clube Casa, diretamente da Expo Revestir 2024.